para a gente falar de espiritismo, umbanda e espiritualidade. Hoje eu tô aqui para a gente falar sobre um assunto. Eu tenho visto no YouTube, cai para mim, uns vídeos sobre o Exu Caveira, de um grupo aí chamado Plataforma de Oração, tá? Eu vejo ali que, em primeiro lugar, eu não quero tecer críticas e criar juízos de valor em cima do rapaz. A meu ver, esse rapaz é um cara até estudado. Mas eu quero falar em cima das manifestações que se tem feito em cima do arquétipo Exu Caveira, tá? Então ele chega, incorpora um espírito que se diz Exu Caveira. A gente vê ali que no Plataforma de Orações eles fazem uma mistura entre evangélicos, espíritas e umbandistas, tá? O próprio espírito que se diz Exu Caveira fala que eles não se importam, o espírito em si não se importa com a denominação. Eles estão nas igrejas, eles estão no centro espírita e eles estão na Umbanda, nesses segmentos, no nosso segmento religioso. Mas, ao mesmo tempo, nós vemos um erro de conceito desse dito espírito, que fala em nome do Exu Caveira. Exu Caveira, ele é um espírito manifesto em um arquétipo de Umbanda. Por que eu digo isso? Porque eu incorporo o Exu Caveira, que ele se manifestava no espiritismo. No espiritismo não havia nenhum arquétipo. Ele falava como eu falo, assim, sem trejeitos, e ele não se manifestava com nenhuma característica de utilização de elementos. Então, é importante que nós venhamos a entender que nesse processo, o espírito em si ele é muito maior do que realmente uma denominação, seja segmento umbandista, seja espiritismo e seja igreja evangélica. Mas o arquétipo Exu Caveira, ele se manifesta dentro da Umbanda diferente daquilo que se manifesta ali nesse rapaz. Eles têm erros conceituais no que nós entendemos do que é um Exu. Eles acham que Exu é um ser que desencarnou e que por erros e acertos na sua vida encarnatória foi para a purgação foi para a purgação no umbral, e ali se descobre que ele pode trabalhar no bem. Então ele se coloca na postura de um soldado. Até aí, tudo bem. Que também muitos umbandistas acham pelo mesmo conceito. Mas, ao adentrar no caminho do grau Exu, o grau Exu ele é uma capacidade intrínseca do ser que puxa esse nome para ele, Exu, tá? Esse grupamento para o seu nome é um grau espiritual que faz com que ele tenha uma capacidade de magia, trabalhar com determinadas magias, entrar e sair de determinados estados vibratórios, por exemplo, desde o mais profundo grau vibratório até o mais alto grau vibratório, porque ele é o ser que transpassa tudo isso. E nesse mesmo momento, o Exu Caveira agradece a ele, certo? Esse rapaz agradece ao rapaz dizendo: olha, eu aprendi com a tua evolução, você que me ensina. Não, aí não. Um guia espiritual, um espírito que tem a capacidade de ser guia, ele sempre estará acima do médium. Veja bem, não estou dizendo que não há mais espíritos e que Exu não evolui, mas um médium nunca estará acima do seu guia. Ou seja, se você foi feito para guiar alguém, você conhece o caminho. Se você conhece o caminho, você já percorreu esse caminho. E se você já percorreu esse caminho, você é dotado de uma propriedade de conhecimento para poder ensinar. E o Exu, ele vai aprender e ele vai evoluir mediante aos conceitos de evolução voltados para a sua própria necessidade espiritual. Então, nesse processo, como Exu é um grau e Exu de Umbanda, porque na verdade não existe esse negócio do Exu espírita. O que existe é um ser espiritual que atua também em outras orbes, mas aí ele se despe, ou seja, ele retira o seu arquétipo e muitas vezes ele pode usar o nome, mas aquele ser que está ali, dito Exu Caveira, não é um ser que está trabalhando na Umbanda.
Por quê? Porque ele ali não está na sua mesma função. Não estou criando juízo de valor dizendo que o Exu, aquele espírito que se diz Exu, está se manifestando. Mas o que eu vejo naquela incorporação é que há uma fala que está mais voltada aos conhecimentos literários, ou seja, de livros, do que realmente um conhecimento prático da experiência de trabalhar com um Exu. Porque, por exemplo, apesar do espírito que trabalhava comigo se chamar Exu Caveira, o Exu Caveira, que trabalhava comigo no espiritismo, ele não é o mesmo Exu Caveira, veja bem, era o mesmo espírito, mas não é pelas condições de trabalho. Ou seja, o Exu Caveira, que incorporava em mim e que manifestava as suas energias no espiritismo, não é o mesmo Exu Caveira que pode trabalhar com todas as questões de elementos elementares e de magia que ele trabalha na Umbanda. Eu precisei de uma adaptação para poder começar a entender o trabalho dele. Ah, mas Alisson, então lá quando ele era no espiritismo, ele não conhecia essa magia? Conhecia tudo. E de repente ele até poderia já estar trabalhando dentro da Umbanda, um outro médium, por exemplo. Mas comigo ele não estava manifesto com o arquétipo de Exu. Então a gente vê uma glamorização de... Eu acho estranho, a pessoa usar... Veja bem, o Exu Caveira, na verdade, quando ele trabalhou comigo, ele deu o porquê que ele não gostaria de ser chamado pelo nome dele. Porque é de praxe que no espiritismo você seja chamado pelo seu nome, não de arquétipo, mas de personalidade. E a gente vê que nesse processo todo desse rapaz, todos os espíritos eles vão acionando a personalidade do arquétipo. Isso parece ser, e aqui eu quero tomar muito cuidado que não é uma crítica, é uma opinião de quem está vendo de fora, que pode até ser mudada mediante a uma observação mais acurada. Se a pessoa, de repente, eu ter contato, vamos supor que eu fosse lá e visse que realmente aquilo é diferente do que eu estou vendo pelo vídeo, eu posso mudar de opinião. Mas aqui é uma opinião de quem está vendo um vídeo de fora, que não está sentindo a energia no momento, e está observando que parece ser um processo mais midiático de utilizar o nome de um guia de Umbanda, porque isso chama a atenção, certo? Não estou dizendo que o rapaz está fazendo por intenção disso, por intenção daquilo, qual é o objetivo. Não estou dentro do coração de ninguém. Mas eu acho muito estranho a forma e as características que este Exu, ou os tais ditos Exus pombagiras que vêm dentro dessa estrutura chamada plataforma de oração. Então vamos deixar bem claro que o processo arquetípico de Umbanda é muito diferente do que isso que está sendo feito ali. Ali é uma manifestação espiritual que muitas vezes, a meu ver, que conheço muito bem o espiritismo e estou estudando a Umbanda com todas as minhas forças. Hoje eu sou um umbandista e deixei de ser espírita, mas conheço muito bem o espiritismo para saber que existem erros conceituais até das questões espíritas que ele está colocando. Então há uma mistura de informações que ele tenta fazer uma mesma linha, mas que elas conflitam na sua essência. E nesse processo do conflito, cria-se muitos erros de conclusão. E nesse processo, até quando há uma manifestação espiritual, há erros de conclusão. Então, é muito importante que eu vejo ali, por exemplo, um Exu, não é um Exu porque fala assim, não. Existe todo um comportamento, porque, por exemplo, o Exu Caveira, ele tem a sua característica dentro da Umbanda, e eu conheço quais são as características dele dentro do Espiritismo. E ele não falava como fala hoje, ele não age como age hoje. Por quê? Apesar de ser o mesmo espírito. Porque, por exemplo, eu vou dar um exemplo. Eu sou médico, então eu estou aqui com a minha roupa preta e estou aqui dentro da minha casa. Mas a partir do momento que eu vou fazer um trabalho dentro do hospital, ou eu boto meu jaleco, ou eu boto uma blusa branca, que é o uniforme que dá padrão àquele grupamento ali, para ser diferenciado como tal, como médico, enfermeiro. Agora, se eu assumo, aí eu saio do hospital, aí eu vou pro cinema de roupa branca e jaleco. Tem alguma lógica nisso? Então, quando a gente vê
as características espirituais daquela manifestação, ele traz um palavreado que nem é um palavreado de Umbanda, mas com uma entonação para parecer um ser assim ou assado. Como ele acha que é um espírito? Você acha que um ser humano vai falar, olha, eu gostaria de falar com vocês? Mas não, porque o Exu, ele assume esse arquétipo para as características de uma manifestação de Umbanda. Então a gente tem que pensar muito bem. Eu estou vendo algumas incongruências nesse processo, e o irmão lá que faz isso aí, estamos aqui abertos. É claro que é um canal muito maior do que o meu, mas estamos abertos a gente conversar. Mas eu vejo algumas incongruências nisso, e isso muitas vezes cria um conflito das pessoas que veem essa tal plataforma de oração e as pessoas que assistem ou veem ou vão a uma reunião dentro de um terreiro de Umbanda, que vê um Exu falando em nome do Cristo. Isso não vejo nenhum problema, porque os Exus trabalham em nome do Cristo. Só que o Cristo, para a Umbanda, apesar de não ser a mesma coisa, mas a energia que compõe o Cristo, ela vem de Oxalá, do orixá principal. Cristo é uma personalidade, mas o orixá que simboliza a energia crística é Oxalá. Então, falar em nome do Cristo como personalidade, ele não é o fundamento de um Exu. Ele vai ser manifesto de uma outra forma. Mas a personalidade individual do Exu, ele pode falar em Cristo, sim. Mas o problema é que há essa mistura e isso cria uma confusão muito estranha, muito distorcida para as pessoas. Então, eu vou deixar aqui bem claro isso. Então, vamos começar a entender o que é. Veja bem, eu também entendo, eu também faço parte do pensamento que se diz o seguinte, olha, o espírito ele não tem religião. O espírito em si ele pode trabalhar em qualquer área. Por exemplo, se você me chamar para fazer a caridade como médico dentro de uma igreja evangélica, estarei lá com muito amor, com muito carinho, apesar de eu não mudar aquilo que eu tenho como fé, ou dentro de um centro espírita, ou dentro de um próprio terreiro umbandista. Mas a minha fé é umbandista hoje, dentro dessas mudanças que ocorreram na minha vida. Então é muito importante que nós tenhamos esse entendimento, porque há uma mistura muito grande e é muito importante nós bebermos na fonte. Um espírito de Umbanda, ele vem da fonte umbandista e a gente vai entender o que caracteriza esse arquétipo, certo? Quando ele vai para um outro segmento que mistura as informações, ele muda a sua característica e ele vai adquirir outra roupagem. Assim como ele mesmo disse no vídeo que lá ele falou que se manifesta como Espírito Santo, mas eu não compreendo, porque até isso existe um erro conceitual. Porque se um Exu é um guardião, ele não é um espírito que seria manifesto como um Espírito Santo, aquele que passaria uma energia diferente. Então, se o Exu na cabeça dele é guardião, ele é um policial, ele não vai ter uma característica de doutrinador, vamos colocar assim. Diferente do que se manifesta na Umbanda. Então, vamos pensar nisso, meus irmãos. Que o irmão possa entender a característica de um Exu de Umbanda, do que é um arquétipo de Umbanda, como ele tem utilizado frequentemente os nomes de arquétipos umbandistas, nós também nos sentimos no direito de falar alguma coisa. Não estou denegrindo o irmão, ponto. Mas estou percebendo, a minha opinião, que isto pode ter alguns conflitos de conclusão da parte do irmão em relação àquilo que eu entendo como Umbanda e vivenciei o Espiritismo e vivenciei a Umbanda. Só não fui evangélico, porque ali tem evangélicos também. Mas eu não estou manifestando o que é as características evangélicas deste canal. Estou manifestando as características do que ele fala de Espiritismo e de Umbanda. Certo, meus irmãos? Vamos ficar atentos. Cada um tire a sua conclusão. Vai lá, mas olhe com os olhos críticos, assim como eu peço que olhem criticamente aquilo que eu falo. Muito axé a todos.